Diário do Transporte está hoje conversando com Olímpio Álvares, especialista na área de, principalmente, tecnologia de matriz energética, né, para transporte. E o Olímpio é, inclusive, da comissão da ANTP de Meio Ambiente, já não é de hoje, faz parte também do órgão municipal da Prefeitura de São Paulo que discute, né, as tecnologias, a transição para a lei de mudança climática. Enfim, ele melhor do que ninguém pode falar do que ele faz, né, do que eu ficar dizendo aqui o que ele faz. Boa tarde, Olímpio, bem-vindo ao nosso canal do YouTube do Diário do Transporte e também ao nosso podcast do Diário do Transporte, da UTM Editora e da ANTP. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Tudo tranquilo? Uma honra para mim estar aqui, ter sido convidado para falar sobre esse trabalho. Conta um pouco para a gente o que é, então, e esse é o motivo da nossa conversa, esse caderno técnico que a ANTP está lançando agora durante a Latibus e que faz uma geral sobre as várias alternativas de descarbonização. Do que se trata esse caderno técnico e qual é a finalidade dele? Bom, em conversas que a gente tinha com o pessoal da ANTP, principalmente com o Branco, né? E há alguns anos já, uns 2, 3 anos atrás, surgiu a ideia da gente fazer uma publicação, né, ou um alerta. Né? Primeiro, nós fizemos um alerta com aquela carta ao Brasil. É uma carta que a ANTP fez a N mãos, né, com uma quantidade assim razoável, né, de especialistas e protagonistas dessa questão da descarbonização do transporte público no Brasil, né? Então, nós convidamos um grupo de pessoas bastante seleto, né, com gente das empresas que fabricam veículos no Brasil, empresas que trabalham com combustíveis, com o pessoal da academia, com consultores, especialistas, etc. Então, nós fizemos uma discussão bastante aprofundada, né? Num grupo que nós criamos para discutir o que a gente podia fazer em termos de recomendação da ANTP para quem estava pensando, né, em fazer um trabalho sobre implementação de um projeto de descarbonização do transporte público, porque a gente percebia que tinha uma série de abordagens muito parciais e muito até míopes, né, em relação às possibilidades que você tem para lidar com esse assunto. Então, parece que a coisa, como você disse, virou uma moda mesmo, né? Porque só se falava em transporte eletrificado, em ônibus elétrico, e ninguém falava em mais nada, nada. Então, a gente percebeu que a gente precisava lidar com esse assunto e fazer uma recomendação, inclusive para os níveis de governo, né, na área de transporte público, né, e na área de meio ambiente também, né, sobre esse processo e como encarar, como olhar o contexto da descarbonização no mundo, né? O Brasil é a meca dos biocombustíveis, por exemplo, né? Então, se falar só em eletrificação, me parece um contrassenso em relação à vocação do país, né? A todo um trabalho anterior que foi feito. Nós temos uma rede de distribuição de biocombustíveis no Brasil enorme, tanto do biodiesel quanto do etanol. A gente tem um potencial de produção de biometano enorme, né, no Brasil, um potencial de produção de HVO, que é o Hydrated Vegetable Oil, né, HVO, que o pessoal chama de diesel verde também, né? Isso. Que está sendo usado nos Estados Unidos, na Europa, um pouquinho mais caro lá, né, que o diesel convencional,
mas que já está sendo usado em larga escala, né? Que é um combustível que não demanda nenhuma modificação na estrutura de transporte de combustível, armazenagem, nos motores, não precisa fazer recalibração de motor. Então, nós temos um potencial de produção enorme por causa da nossa biomassa, né? Por causa do sol, né? Da quantidade de sol, de água que tem no país, né? Resíduos sólidos, resíduos agrícolas, né? Então, a gente não pode pegar e ficar olhando só para o ônibus elétrico, que é caríssimo, né? O preço inicial do veículo elétrico, né? E enquanto a gente pode adotar outras soluções que vão trazer impactos ambientais assim fabulosos também, né? E às vezes até na questão da pegada de carbono até maior do que em certos casos, né? Até Sim. maior que o ônibus elétrico, né? Não estou dizendo que é sempre, estou dizendo que em certos Sim. casos, né? Então, depende muito de onde foi fabricado o veículo, de onde foi fabricada a bateria, porque nós estamos falando aqui de pegada do ciclo de vida, não no uso final só do Sim, combustível, só mas na hora que liga o motor, né? do berço ao túmulo, né? Desde que você faz a prospecção dos minérios lá, de produzir a bateria, etc., até a hora que o ônibus é descartado, né? Sim. Então, você tem que computar todas essas emissões de carbono fóssil que foram emitidas, que é diferente da emissão do veículo na rua, né, ligado na tomada. É completamente diferente, né? Quando você liga o veículo elétrico na tomada, você vai ter a emissão só da rede elétrica, né, das termoelétricas que estão ligadas ao sistema nacional de energia elétrica, né? O que eles chamam de SIN, Sistema Integrado Nacional, né? Que é a nossa rede elétrica, né? Que tem aí 10, 12, 15%, dependendo das chuvas do ano, né? Ele tem uma fração de energia fóssil ali devido às termoelétricas, né? Mas Mas é quando como tem você muita disse mesmo, né? chuva, É é como você disse. menor, né? A gente tem um país gigantesco, né, que tem vocações diferenciadas. Nós temos uma história, né, aí vitoriosa, exitosa do álcool, né, o etanol, que foi, Uhum. inclusive, uma coisa fantástica, né? Temos hoje o carro flex, né, que é uma coisa que permite a você alternar dois tipos de combustível. Ah, agora, né, apesar de ter demorado, mas chegou o Euro 6, bem ou mal, ele economiza bastante. Ah, curiosamente, eu tive em Portugal no começo desse ano, e presenciei que lá não existe, e lá é a União Europeia, não estamos falando que Portugal tomou a decisão, é uma decisão que se toma em função, né, do exigido pela União Europeia com as metas ali de descarbonização, você sabe disso, né? Uhum. E lá eles fizeram o processo de licitação e definiram o quê? Né, que as operadoras iam definir uma quantidade, na época era coisa de 5% somente, né, de um processo que eles escolheriam para fazer esse trabalho de descarbonização. Então, você vê que tem operadoras lá que foram para o lado do elétrico e tem operadoras que estão rodando na cidade com gás, né, com ônibus a gás. Ou seja, existe essa total, né, a possibilidade, né, de você trabalhar com várias alternativas. Isso na Europa, né, que não se tem Uhum. essa, você falou, essa riqueza que a gente tem no Brasil, né, essa possibilidade gigantesca de trabalhar com várias matrizes, né. E você não acha que a situação da Prefeitura de São Paulo, da maneira como foi imposta essa meta, né, chegou-se, inclusive, no momento de se proibir que na hora de se trocar os ônibus, que pudesse ser ônibus Euro 6, por exemplo, né? Tinha que ser elétrico, era elétrico, não era nada. E, Uhum. curiosamente, começou-se um processo de sucateamento do trólebus, né? Que é um Uhum. ônibus elétrico, vamos Isso. imaginar, né? Então,
isso eu acho que você não acha que isso pode ter induzido todo o resto do país a dizer, pô, se São Paulo está fazendo assim, É. é assim que tem que ser feito. Será que eu estou errado dizendo isso? Não, você está absolutamente certo. Esse foi um dos motivos pelo qual a gente se reuniu em 2022 para fazer esse debate, porque a gente viu que as decisões estavam caminhando por esse lado, né, de um monopólio de uma determinada tecnologia, né? Então, ao invés de ter uma diversidade, uma liberdade, né, de escolha pelo pelo, pelo operador de transporte, né? O operador deve estar livre para escolher aquela tecnologia que atenda eventualmente o que está escrito na lei e atenda as necessidades econômico-financeiras e operacionais, né? Da empresa de transporte. Então, atendendo essas duas questões, né, vamos descarbonizar, vamos controlar a poluição e vamos trabalhar com uma tecnologia econômica e financeiramente eficiente, né? Desde o preço inicial do veículo até o custo operacional, etc., e até o custo total de propriedade do veículo. E como é que foi para fazer esse caderno? Vocês conversaram com quem? Que tipo de gente? Que tipo de entidades vocês entrevistaram? Além de leituras, né, de bibliografia internacional. Bom, a ideia de fazer o caderno surgiu no início desse ano, né? O Branco, superintendente da NTP, Luiz Nespoli, né? Isso. Ele me ligou, falou: Olímpio, eu preciso aí da sua ajuda aí, que a gente vai fazer aquele caderno técnico lá. Porque, na verdade, essa ideia nasceu lá atrás, né? Na Carta ao Brasil, né? Na Sim. Carta ao Brasil, a gente já colocou assim como uma meta assim, inspiracional, digamos assim, da gente fazer uma orientação do mercado brasileiro para saber decidir, né? De como fazer a correta decisão do ponto de vista da diversificação energética e tecnológica. Esse foi o principal recado lá e também considerando as potencialidades brasileiras, né? Porque isso foi exaltado, né, nessa Carta ao Brasil, tanto a diversificação tecnológica e energética, quanto a necessidade de você combinar tudo isso com as potencialidades e vocações brasileiras, né? E aí demorou um pouquinho, mas acabou surgindo essa oportunidade, né, de fazer esse caderno técnico. Eu topei, né? Inclusive até com outros dois trabalhos que eu estava fazendo, né, ao mesmo tempo, né? Então eu me sacrifiquei um pouquinho durante aí 4 meses, né, para conseguir cumprir com essa demanda aí de soltar esse caderno técnico na Latibus agora no início de agosto, né, que nós vamos publicar isso de forma impressa. Aliás, ele já está na internet, né? Esse já está no site da NTP, já está na internet e disponível para o público já esse caderno técnico. Agora, nós conversamos com gestores de transporte público, principalmente com a SP Trans, né, que é a única aqui mais próxima de nós aqui. Lógico que tem o pessoal de São José dos Campos, tem o pessoal de Vitória, tem Salvador, tem uma série aí de pessoal competente, protagonista e tal, mas a gente conversou só com o pessoal da SP Trans, porque a gente conhece eles e eles estão mais próximos de nós aqui. No dia a dia, a gente conversou com eles. Conversamos com os fabricantes, né? Desde a Eletra, Mercedes, Scania, Ancai, Haiger, né? E pegamos aí os importados e os fabricados localmente. Conversamos com a Marco Polo, conversamos com a Fabus, né?
pessoal mesmo que está tomando decisões lá dentro e que participa de todas essas discussões, né, da descarbonização, né? Não conversamos só com o pessoal que está na área técnica, conversamos Claro. também com o pessoal da direção que participa dessas discussões maiores, né, que envolvem decisões políticas, né, inclusive, né? Os formuladores de política, né? Formuladores. Conversamos com o pessoal da, da Unicamp, né, com um pesquisador maravilhoso lá, que é o Galto, né, Marcelo Galto. Ele sabe muito de ciclo de vida, né? Ele deu muitas orientações para a gente orientar a nossa pesquisa, né? E conversamos com um fabricante de carregadores, né? Com operadores de transporte, né? Com o Harold, né? Que é do grupo Vida, né? Transvida, né? E conversamos com o João Carlos da Grajaú também, que está encarando um desafio enorme lá para fazer implantação de articulados elétricos, né? E todas essas conversas assim foram absolutamente ricas, ricas. Eu enchi esse caderno que eu estou olhando para ele aqui, eu enchi de informação que você não encontra em lugar nenhum do mundo, só na cabeça desse pessoal que está mexendo com esse desafio brasileiro aí de tocar esse negócio aí no Brasil, né? E foi assim, e a partir dessas conversas também, paralelamente, um estudo de toda a bibliografia que está disponível aí na internet, na web, apresentações importantíssimas que foram apresentadas aí em vários fóruns, né, internacionais, nacionais. Então a gente ficou 4 meses garimpando isso daí, né? Vai ter imprecisões, né? Porque veja bem, a gente não tem essa tecnologia consolidada rodando aqui no Brasil, então pode ter uma informação ou outra que não vai vingar na prática como sendo a melhor alternativa, Sim. etc. Então, mas no geral, esse caderno técnico está dando uma orientação assim panorâmica, né, da situação contextual internacional. Também falamos no caderno técnico sobre como surgiu essa história da descarbonização e por que surgiu a história da descarbonização, né? Por causa dos protocolos, da COP, né, das convenções de mudanças climáticas, como foi esse histórico, quais são as metas mundiais, como é que o Brasil participou disso, quais foram as leis que foram aprovadas no Brasil. Isso está todo na parte introdutória, né, do caderno técnico. E eu aprendi demais, né, estudando tudo isso nos últimos 4 meses, né? Sabia um pouquinho, né, da tecnologia de ônibus e aumentei muito o meu conhecimento sobre isso, e agora nós vamos ver isso acontecendo na prática, e eu acho que vai surgir filhotes aí de monte, né, desse caderno técnico aí, porque vão ter itens lá que vão precisar de aprofundamento, né? Então, eventualmente, alguém vai chegar para a NTP e vai falar assim: por que vocês não fazem estudo desse assunto aqui, desse capítulo aqui, e aprofunda isso, porque isso vai ser muito útil para quem está tomando a decisão lá naquela cidadezinha do interior ali de São Paulo, que tem 40 ônibus, 30 ônibus. Aprofunda isso aí, tal, para pegar esse nicho. Depois aprofunda esse aqui para falar sobre a viabilidade do biometano, né? Nas cidades que têm grandes quantidades de aterro sanitário, de estações de tratamento de esgoto, né? Porque é um potencial enorme, né, de geração de biometano,
E um gás que está sendo lançado para a atmosfera aí, e a gente pode recolher esse gás aí e usar em vez de usar o diesel. E ele pode te dar uma emissão, uma pegada negativa, ou seja, o ônibus a biometano, eventualmente, se tudo for feito direitinho na cadeia, ele pode limpar o ar, ele pode capturar carbono, ao invés de jogar carbono na atmosfera, no ciclo de vida, por causa da economia circular. É impressionante o que a potencialidade que o Brasil tem de mexer com tudo isso. E ele está sendo muito usado, né, na Suécia, né, nos Estados Unidos. Tem cidades aí, na Estônia, por exemplo, acabou de comprar centenas de ônibus a gás para operar com biometano. Né? A França, né, na Île-de-France, lá na Paris, está comprando ônibus a gás para operar com biometano. Só que eles não têm só biometano lá, eles têm o Euro 6, eles têm o ônibus elétrico. Não sei se Paris tem trólebus, mas eventualmente poderia ter trólebus também. É a mentalidade diversificada. Se você pegar o gráfico que tem lá no caderno técnico, que mostra como é que tem evoluído as vendas de ônibus urbanos na Europa, nos diversos países da Europa, então você tem lá a venda de elétrico subindo, a venda de diesel puro caindo, mas você tem a venda de ônibus a gás subindo e, surpresa, os híbridos retomando a subida agora nos últimos 2 anos. Imagino por que o híbrido subindo o número de vendas, né? Por causa do HVO. Porque se você botar um motorzinho diesel ali operando com HVO, você opera renovável. E o híbrido, ele tem um preço muito menor do que o elétrico e uma capacidade de abatimento de emissões muito grande e de consumo de combustível, né? Então, se você alimentar um motorzinho elétrico com um motorzinho diesel ali, num ônibus híbrido, você tem o melhor dos mundos ali, com HVO, né? Que você opera renovável, com baixíssimas emissões de material particulado, com filtro de material particulado, com um reator para reduzir NOx, está tudo ali, não precisa investir milhões aí, 500, 600 mil euros para comprar um ônibus elétrico puro, com uma bateria chinesa assim enorme, né, que custa metade do valor do veículo, né? Perfeito. Então, está tudo começando e parece que a diversificação. E olha, com todo mundo que eu conversei nessa fase aqui de entrevistas, fizemos 20 entrevistas, né? Todos unânimes, né? Eu não tive coragem de perguntar isso. Não, até o pessoal da Heiger falou, olha, e da Ancai falando, olha, nós temos as outras tecnologias também para fornecer no Brasil. Então, é unânime, né, a tendência, né, de quem usa um pouquinho a cachola e pensa, falar assim, pô, não dá para abrir mão de outras rotas tecnológicas. Tem várias. Não, perfeito. Eu acho que o fabricante sabe disso, tanto que até porque ele pesquisa, né? O investimento em pesquisa é gigantesco, né? Você vê a própria Scania, né? A Scania tem um protótipo de ônibus elétrico aqui, mas também ela tem outras tecnologias que ela está investindo. Mesma coisa, né? Outras fabricantes, né, mundiais. Agora, a Marco Polo. Marco Polo está com um portfólio de pesquisa ali impressionante, com tudo. Eles têm tudo, o que você quiser para desenvolver ali. Tudo para eles funciona. Acho que a palavra-chave você disse bem, né? Além de planejamento, que na verdade é uma exigência natural de qualquer
administração pública, né? Se você não planeja, você gasta dinheiro de maneira errada, você desperdiça recursos, né, que são essenciais. Mas, além da questão do planejamento, a palavra-chave que eu acho aí, que você repetiu ela ao longo da nossa conversa, né? Diversificação, né? Não dá para você, né, bater numa tecla só, né? Você tem que ter diversificação, até porque, como você disse, né, uma cidade, ainda mais uma cidade grande, né, você tem terrenos, né, tipologias de terrenos diferentes, você tem ambientes diferentes. Então, você pode, não, nesse lugar aqui vai rodar um micro-ônibus, né, a gás, naquele outro lugar ali vai rodar um biarticulado elétrico, ou seja, você faz uma composição de tecnologias, né, que vai atender né, o final da história, né? Ou seja, você cria uma matriz que no final vai sair lá, olha, a gente conseguiu com esse conjunto, né, reduzir em tantos por cento, né? E é a melhor composição, né? Então, eu acho que o caderno técnico da NTP, assim como foi o caderno que falou do processo de eletrificação, agora falando de forma abrangente em todas, né, as rotas a rota de descarbonização, eu acho que é né, um ganho fantástico, né, para o administrador público se preocupar e, a partir daí, começar a pensar, como você falou, né, usar a cachola, né, para poder ver a melhor maneira de atender. Bom, Olímpio, foi ótimo nossa conversa, a gente até se estendeu mais, mas foi perfeito. Podíamos continuar conversando aqui por muitos e muitos tempos ainda, mas como você disse, né, esse produto vai gerar filhotes, né? Então a gente vai ter que guardar a conversa para os filhotes que vão surgir aí. Queria agradecer a tua participação mais uma vez e claro, né, depois da Latibus, com certeza esse documento, a hora que ele começar a ser publicizado, a hora que as pessoas começarem a ler, aí vem as dúvidas, né, vem as perguntas, e pergunta que vai gerar resposta, que vai gerar nova pesquisa. E vem as críticas também, né? Eu estou louco para saber das críticas, para poder melhorar nas próximas publicações. Te agradeço, Olímpio, mais uma vez, muito obrigado pela conversa aí. Vamos continuar proseando, né? Porque isso vai muito longe ainda, né? Se Deus quiser. Tá bom? Ótimo, Alexandre. Foi um prazer aí te ver e um prazer falar aqui sobre esse trabalho